Bom, esse aqui é minha review crítica aqui deste filme aí que está aparecendo na tela, que é Festa da Salsicha, né? Filme aí de comédia e animação de 2016, né? Que o título original significa Sausage Party, né? E aqui veio como Festa da Salsicha, né? Algo bem duplo sentido assim, né? Tanto no original quanto no português. Enfim, eu gostaria de falar sobre esse filme, né? Porque é um filme muito legal, é um filme que eu assisti mais de 3 vezes e nunca perde a graça. A questão é todo o arco do filme, toda a história, a desenvoltura da trama é muito interessante, é muito legal. É um filme que não é para criança, tá? É uma animação feita para adultos, né? Como o título aí diz, como o título desse vídeo, né? Vai estar sendo mostrado. Ó, já é autoexplicativo, né? O filme é de humor bem ácido, de humor crítico, né? De humor sarcástico, irônico, enfim. É um filme que não se deveria se pôr para crianças aí, menores de 18 anos assistirem, né? Apesar de que a classificação indicativa do filme, ele é um filme para maior de 16, né, em certas circunstâncias, mas o filme em si, eu acho que a criança com menos de 18 não iria entender todas as nuances, né? Então, esse filme se chama Festa da Salsicha, algo bem duplo sentido, como já mencionado. Ah, de todas as mais de 3 vezes que assisti tanto dublado quanto legendado, né? Aqui a responsabilidade do Porta dos Fundos, né? Um grupo de comédia assim que eu particularmente não gosto. Eles tendem, eles tendem a tratar os temas assim de uma forma muito peculiar. Eu, pelo menos, não curto muito o humor crítico do Porta dos Fundos, mas aqui eu posso dizer que eles fizeram um trabalho muito bom, entende? É, e na dublagem você tem tanto o pessoal do Porta dos Fundos, eu quis dizer lendas, eu falo os cara bom da dublagem, né? Tem o Alexandre Moreno no filme, tem o Guilherme Briggs no filme, né? O cara trabalhou no Aquatim, né? Você acha que não iria ter um pouquinho de bandidagem na dublagem dele? Então, enfim. Então vamos lá. Do que se trata esse filme? Pra quem assistiu já tá sabendo, entende? Ah, mas pra quem não assistiu, é por isso que essa review tá aqui e eu vou falar de cada tópico legalzinho aqui, passo a passo da história. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos que eu não gostei, que poderia ter sido melhor. Alguns aspectos críticos no sentido da animação, né, no quesito técnico, né? Eu acredito que seja assim, no quesito técnico, quanto à escrita, quanto à animação, o desenho, os designs e tudo mais. Então, Festa da Salsicha, ele começa nivelando a ofensa por baixo, porque ele é um filme que tem um tema religioso, né? Muito centralizado ali na figura dos humanos enquanto deuses, né? Os alimentos acreditam que os seres humanos são deuses e que a gente vai para uma espécie de paraíso, né? Que é as nossas casas e lá, né? ah, Direto para as nossas casas, eles vão viver uma vida de extrema glória do que eles querem fazer, entende? De tudo de bom que eles querem fazer. O filme se desenvolve nisso, né? Com essa questão dos deuses, os humanos como deuses. Então ele tem um aspecto religioso, entende? Ele tem uma crítica à religiosidade. Outra coisa, não uma denominação específica, mas essa crença dos alimentos. Ele denuncia essa crença cega dos alimentos.
Os alimentos, né? Nós temos os protagonistas, né? Nós temos a Brenda Pounson, que é essa pãozinha aí na foto, né? E o Frank, né? Que é essa salsicha aí, né? Enfim, já, já dando adendo ao design dos personagens, já pode perceber que esse filme ele tem uma conotação sexual muito gráfica, entende? A cena do final, inclusive, é uma das cenas mais chocantes de todo o filme. Inclusive, se eu não me engano, o artigo na Wikipedia disse que tiveram que cortar bastante cenas da cena de sexo que teve no filme, porque a MPAA, que é a responsável pela classificação indicativa nos Estados Unidos, não acharam melhor não botar um título R, né? Né, 17 anos, entende? Lá pra eles. Tem o NC-17 também, mas esse aí só quem pega são filmes aí julgados pornográficos, né? E eles não queriam isso, entende? Então eles cortaram muito das cenas de sexo que tinha no filme. Isso é um segundo artigo no Wikipedia, tá? Vão por mim, vão pesquisar. Entende? Eu tô aqui pra dar uma review e contar da história do filme pra vocês. Beleza. Temos um aspecto religioso, nós temos dois personagens principais. E esses dois personagens principais vivem num supermercado, onde cresceram com essa questão da crença, né? Os deuses vão nos levar para um paraíso sagrado e tudo mais, e piriri, pororó. E vamos lá. Eu já começo pensando assim, tipo, quem foi que inventou essa história? Entende? Isso no filme já fica claro mais tarde. Entende? Quem criou foram outros personagens, né? Uma aguardente, um senhor chamado Senhor Sêmula, que é um outro alimento, e o cereal. Eles sabiam da verdade. Mas beleza. Eles então, né, tem uma canção no começo. Eles satirizam bastante a questão musical com a questão da Disney nesse comecinho, entende? Então, tem todo um musicalzinho, a coisinha, o que que é o Grande Paraíso, o que que os deuses vão fazer, quais são as nossas crenças. Veja só as nossas crenças, o que eles fazem, o que eles pensam e tudo mais. Tudo está sendo denunciado na música, entende? Então, a música já dá um grande aviso, né, sobre como funciona o sistema de crença de cada um, como eles se comportam perante essa situação. Outra questão, né, aí que esses dois, eles deixam isso mais, esses dois personagens principais deixam a impressão, né, de que é um filme que tem uma conotação sexual muito forte e gráfica, como eu já havia mencionado, né? Veja só, por exemplo, o pãozinho Brenda, ele é desenhado, né? Ele é ele é desenhado assim propositalmente, né? Ele é desenhado assim de um jeito, né? Tipo, igual ao de uma vagina, entende? Igual de um órgão sexual feminino, entende? Pra fazer essa questão e toda que ela também tem uns traços finos e tudo mais. O Frank, ele já é mais, ele é uma salsicha maior, então pra dar aquela ideia de que ele é um pênis ereto e tudo mais, enfim. E aí é que tá. Esse filme realmente ele vai dar essas tacadas religiosas aí com essa questão do sistema de crenças dos personagens e vai dar essa tacada muito pesada aí com a questão sexual. Partindo desse pressuposto, a gente tem um personagem que ele é menor no filme, que ele é pequeno, ele tem um papel pequeno de participação pequena, mas de muita relevância. Por quê? Porque é o seguinte, ele foi levado para o Grande Paraíso, isso durante a música no comecinho. E o nome dele é um Mostarda com Mel. O Mostarda com Mel descobriu a verdade, entre aspas, digamos assim. Porque ele foi pro paraíso e ele viu o que, que os humanos fazem de fato com os alimentos. Ou seja, ele ficou sabendo, ele ficou acordado. E esse é um ponto muito engraçado, né? Porque, tipo assim, ele ficou louco, ele enlouqueceu e ficou, meu Deus, essa porra dessa vida a gente vai morrer e tudo mais, os deuses vão nos matar, entende? E todo mundo tá aqui cantando musiquinha e tudo mais. É tipo isso que ele devia estar pensando. E claro que ele não explicita assim, né? Tipo, vocês estão cantando musiquinha aqui e tal, os deuses vão nos matar e não sei o quê.
Ele até tenta alertar um pessoal no carrinho. E ele mesmo, como é que eu posso dizer? O pessoal, ele tenta alertar o pessoal no carrinho, tanto que a Brenda e o Frank até tentam, eles prestam bastante atenção nele, parecem são os únicos que estão ali preocupados com a questão. Nossa, ele conheceu os deuses ali, nossa senhora, isso é verdade? Como é que pode? Entende? E aí é que tá, né? Quando a gente tem muito disso na vida real. Quando um cara fala que algo de errado não está certo, a gente tende a taxá-lo como louco, né? Mesmo que ele não age igual um. Mas ele proclama coisas assim que você acha, pô, putz, isso é infundado, isso daí é falso, isso não é possível, isso é inacreditável, entende? Então, não é possível. A gente tenta toda hora negar a situação. Então, quando, como eu havia dito, né? A gente tenta toda hora negar o fato que está sendo exposto, mas nós mesmos não vamos com o nosso senso crítico. A primeira coisa que a gente vai fazer é negar. Entende? Pense sempre nisso. Tipo, qualquer coisa nova, qualquer fato a gente tem que nos soa absurdo, nos parece absurdo, mas quando você vai ver, se torna verdade depois de mais tempo. Claro que eu não estou dizendo aqui passando pano para pessoas que fazem teoria da conspiração, nem esse tipo de coisa, entende? Mas eu falo gente de fato que está preocupada com a verdade, com a veracidade, quando eles publicam alguma coisa, já vão taxá-lo de louco, de idiota e tudo mais, enfim. Ele morre no final porque depois ele vê que já não tem mais significado sua vida, né? Afinal de contas, eu sou a mostarda com mel que descobriu que os humanos, na verdade, não são deuses, são demônios, são monstros. Entende? Então é melhor morrer mesmo. Entende? É isso que ele faz, mas o Frank, por curiosidade, sai do seu pacote. Outro detalhe, outro detalhe muito importante desse filme. Os personagens, eles têm essa coisa de você se preservar pro paraíso, que está sendo expresso pelos pacotes que eles estão inseridos, entende? Então, né? O próprio Frank e a Brenda, né? Eles fazem a questão, né? Do só a pontinha, né? Tipo, dos dedos, do contato físico. Ou seja, eu não posso ter contato físico porque os deuses vão me castigar, entende? E isso se reflete muito na questão religiosa do casamento, entende? De que, tipo assim, eu tenho que esperar me casar pra união de estar com Deus ali, em união de Deus, que eu vou ter minha aliança e tudo mais, piriri pororó, entende? Que eu vou conseguir, que eu vou conseguir de fato ser feliz com aquela pessoa, quando na verdade não, cara, entende? Se você pode ter contato com essa pessoa agora, você pode falar com ela, se ama ela, fale que ama, não espere, não espere, não se prive, não entre em celibato, entende? Porque você acha que ó, um ser poderoso vai te castigar assim, entende? Se ele te ama incondicionalmente, não é verdade? Mas enfim, o a partir da morte do Mostarda com Mel, os dois personagens principais, né? O carrinho para, né? E ele morre, o carrinho da mulher que tava levando eles para do nada, depois ele cai, quebra ali, bate o carro, toda uma desgraça ali. E aí o que que acontece? O único dos personagens que sabia do seu valor e sabia de sua condição era o Ducha, que é o vilão, entende? Que é um produto de higiene feminino, né? Então, o Ducha, ele sabia que ele seria usado pela deusa e depois jogado fora, entende? E isso é engraçado que todos os outros personagens acreditam que eles são deuses e tudo mais e tal, mas ele menciona ela como a deusa, mas que ele será usado ali e depois será descartado. Ele sabia disso, entende? Isso faria até mais consciente de sua posição enquanto produto do que os outros produtos que eram totalmente alienados a essa ideia aí de deuses vão cuidar deles, entende? Uma ova, entende? Quando isso é mais para frente exposto. Ele é jogado no lixo. Os dois, Frank e Brenda,
Eles ficam se perguntando, nossa, será que foi porque a gente se tocou que Deus tá bravo, os deuses estão bravos com a gente agora e tudo mais, entende? Só a pontinha e tal. E, e era só a pontinha e tudo mais, enfim. Aí chega um árabe, um bagel árabe, né? Não, um bagel judeu e um pão árabe, né? Que é o Caim Abdul Lavash e o Samuel Bagel Jr., né? Que é interpretado aí, acho que pelo. Um deles é interpretado na dublagem brasileira pelo Alexandre Moreno, né? Que é muito bom, ficou muito bom. A dublagem brasileira é muito foda, né? Tipo assim, eu não curto muito dublagem, mas quando eles fazem bem, eles fazem bem. Assisti das duas formas, inglês e português, enfim. Voltando à história, aí eles entram numa quest, né, pra saber que diabos são, o que esses deuses querem e tudo mais. O que são os deuses? O Mostarda Comel falou que Deus não existe, os deuses não existem. Os deuses são monstros e tal. Então, por quê? Vamos tentar descobrir de onde que veio isso daí. O Dusha, que já era consciente de si mesmo, ele sai do lixo e ele chupa numa região não muito legal de uma caixinha de suco jogada fora, né? Tá ali claramente sofrendo. Ele fica se perguntando, agora por que que agora que o propósito dele foi jogado fora, né? Por causa dessa situação. E agora, fudeu, né? Aí eles aí ele cria um desejo de vingança e ele vai querer se rebelar contra o Frank e a Brenda, porque eles, né? Enfim, estragaram a vida dele, a única vida dele de penetrar numa deusa. Enfim, aí depois eles entram em corredores lá, tudo muito tematizado. Esse filme é muito lindo visualmente falando, sabe? A animação 3D é muito top, mano, entende? Então, vai lá ver, você vê lá a parte que eles entram no corredor de bebidas, né, e tal, aí tá todo mundo saindo do pacote, todo mundo fazendo festa e tudo mais, mano. Aí até o pão árabe fala assim, né? Isso aqui é um lugar de pecado jamais visto, entende? Então, mostrando desprezo, né? Que tem uma parte da sociedade lá do mercado, entende? Então, enfim. Depois que esse trio, né? O cereal, o aguardente e o senhor Sêmula dizem e revelam pro Frank, depois de muita patotada, entende? Que os deuses são inventados, eles criaram a música, entende? Todo mundo sabia de sua condição, todo mundo saía morrendo e eles inventaram isso pro bem desses alimentos, entende? Então, tipo assim, ou seja, eles inventaram um mito para poder fazer com que os alimentos saíssem menos mal do, do mercado. Tá me entendendo a questão que ele tá trazendo? Ele praticamente tá criando uma ideia, ele tá fazendo, ele na verdade fez um alívio, ele criou um ópio, entende? Para as pessoas, para esses alimentos, entende? Tá percebendo a nuance, entende? Ou seja, eu criei essa história metafísica de que os deuses vão me tratar pra você não se sentir menos mal de que sua existência é insignificante tecnicamente, porque tipo assim, se eu sou consciente de que se esses alimentos eram conscientes de que, nossa, a gente vai morrer, entende? Esses deuses são maus e portanto é só isso que tem, né? Aí vem esses babacas, tecnicamente, criam essa historinha pra gente se sentir. Ou seja, esses caras, aquela ideia do Karl Marx mesmo, o ópio a religião é o ópio do povo, e aqui a gente vê essa questão, entende? Porque pode ser realmente que todas essas religiões que nós seguimos foram criadas pra gente regrar em alguma coisa, porque pra não fazer da nossa existência ser tão fútil, vazia e rasa, como são esses alimentos. Afinal, alimentos são fúteis, rasos e não têm um propósito. Afinal de contas, não são seres vivos, né? E nem são conscientes de nada, entende? Mas aqui no filme eles retratam, na verdade é muito legal como a sátira ela consegue comunicar, cara.
Entende? Aqui a gente já vê um sinal de identificação que a gente tem com esses personagens em 3D, entende? Porque, veja, toda essa questão dos deuses e tudo mais, então logo criaram seus deuses. E a gente era consciente, então confortamos as mentes dessas pessoas, não vão ter mais por que gritar, entende? Horas. Vão aceitar isso aí na boa. E é isso que acontece. Entende? Todo mundo aceita depois que o Frank descobre disso. Entende? Ele descobre, né, que os amigos dele saíram do mercado e tudo mais no filme. Então, eles quase são mortos, inclusive. Só o Barry sobrevive. E aí, no fim. Aí, depois, tem toda uma trama, uma questão de romance entre ele e a Brenda. Porque eles dois têm lá eles dois têm aí uma briga sobre, nossa, por que que eu saí do pacote por vocês? Tudo só você e tudo mais, e não sei o que e tudo mais, enfim. Tem a questão da Teresa Del Taco, né? Que é também uma taco lésbica que gosta da Brenda e tudo mais, enfim. Tem tudo. Mano, você tem zoação de todas as crenças aqui. Tipo, você tem judeu árabe sendo interpretado aqui. Não tem cristão, mas tem judeu árabe aqui sendo criticado. Nós temos aqui satirizado lésbicas, pessoas LGBT, nós temos nós temos tudo. Esse filme praticamente zoa da parte dessa questão da crença aí, né? Mano, é simplesmente genial esse filme, cara. Eu não tô conseguindo me expressar em palavras o quão genial esse filme é. E ele provoca uma sensação de reflexão muito alta, cara, porque até onde a gente é consciente de que, tipo assim, não realmente não há deuses e a gente deveria viver nossa vida em paz, entende? E de que tudo isso não foi criado e manipulado só pra nos confortar, entende? Mano, essa animação progressista, entende? É, consegue. Mano, a, cara, os caras. Mano, eu não tô conseguindo me expressar em palavras de tão genial esse filme é mesmo, cara. É imensurável a genialidade do Seth Rogen, mano, e do Jonah Hill e do James Franco de escrever esse negócio. Simplesmente genial. O Ducha ele tomaria o poder e se afirma até mais alto que Deus, porque ele já era consciente de que ele seria usado por uma deusa descartado. E tanto que ele mastiga, ele come come no sentido, né, gastronômico, tá? Uma parte, um pedaço do Frank, né? Ele mastiga e tal e fala, eu sou a porra de um deus, entende? Ele se autoafirma, ou seja, ele é tão consciente de si que ele se auto até afirmou acima porque ele podia comer. E ele já era consciente da sua utilidade, né? Só que ele foi privado disso a partir por causa dele, entende? Mano, é sinceramente genial esse filme. Genial, super recomendo, cara. Super recomendo. Mas beleza, apesar de toda essa genialidade e tudo mais dos caras, esse filme ele foi muito repercutido na época, né? Eu assisti esse filme com 13 anos, né? Em 2019. 13, 12 anos aí, em 2019. E tipo, um filme claramente, assim, sabe? Um filme pra adulto, sabe? Tipo assim, eu não sei o porquê que eu fui ver isso. Mas eu sei que eu entrei. Eu entrei, mas eu saí, tipo, não percebendo essas nuances. Só hoje que eu reassisto, né? Eu percebi que, tipo assim, nossa, tem toda uma questão filosófica, tem toda uma questão psicológica, sociológica, tudo envolvido dentro do filme, entende? Essa questão de há Deus e se não há Deus, e se essas crenças que a gente segue tá realmente certa. Então, quando a gente busca, quando a nossa razão ela vai muito longe, entende? Tem gente que vai querer, vai te taxar de louco, vai te taxar disso, aquilo e tudo mais. É disso que eu tô querendo dizer. A razão, o conhecimento do Mostarda Comel, entende? Foi o que levou a ficar louco. Porque quando você descobre o que não era pra descobrir, entende?
a sociedade toda já vai te julgar, vai já, entende? Além de você enlouquecer, porque você, nossa senhora, é tipo aquele filme Pi, entende? Que o cara tenta descobrir o verdadeiro nome de Deus, alguma coisa assim, por meio da matemática. Então, quando você chega nessas coisas, entende? E ele enlouquece no final, né? Mano, mano, quando chega nesses pontos, você realmente percebe que não, não há volta. Quando o seu consciente vai muito longe do que era o limite dele, né? Você enlouquece, entende? Você necessariamente enlouquece. Não dá pra você ser racional, descobrir algo que é totalmente irracional pra gente, que não sabe se há Deus e se existe ou não e tudo mais. Mas se descobrirem que sim, entende? Ou que se descobrirem que não, entende? Todo mundo vai abandonar todas essas questões morais, éticas e conscientes baseadas em nomes da religião, entende? Afinal de contas, o mundo ocidental todo cairia num grande hedonismo, né? Caso Deus não existisse, ou caso Deus existisse, todo mundo ia passar a ser mais cristão do que é hoje, entende? É tudo uma questão de ponto de vista nesse sentido, acredito eu. E, claro, isso aqui é tudo um grande bate-papo, um review de um filme que saiu há não sei quanto tempo atrás, entende? 2016, 8 anos atrás e tudo mais, enfim. Então, e eu assisti esse filme aí com 13, 12 anos, cara, não percebi nuance nenhuma. Depois que eu fui revisitar, cara, agora faz tudo sentido, cara. E esse filme, ele repercutiu bastante aqui no Brasil, exatamente pelo fato de que temos uma parte da sociedade que não gosta de questionar, entende? Que são os conservadores, entende? Tipo assim, os caras vivem 24 horas não querendo mudar a sociedade, entende? Eles não visam a mudança no status quo da sociedade, ou seja, eles acham que essa sociedade devia ser estática como uma pedra e que os pensamentos que surgem ali deveriam ser cultivados e ali para sempre, para sempre, para sempre, entende? Para ali para sempre, nunca mudar. O que não acontece. É inevitável a mudança, entende? O conservadorismo, ele é uma ideologia de gente que acha que o mundo vai continuar a mesma bosta do jeito que é, entende? Do jeito que é assim, por exemplo, como hoje a gente tem esse tipo de pensamento hoje em dia, esse pensamento mais de marxismo cultural e tudo mais, que as pessoas ficam falando tanto, né? Vai um conservador diria que não deixa isso aí. De fato, digamos assim, porque ele é contra a esquerda, ele não iria, ele queria mudar, ele gostaria de mudar isso, mas a ideologia dele diz que ele não deve mudar nada, então o que surgiu na sociedade deve ser mantido. Entende? Em tese seria mais ou menos isso. Mas, né? Mas, enfim, entende? Seria lógico, né, ele não querer mudar isso. Mas beleza. Esses conservadores, eles vivem muito achando assim, sabe, que ai, a sociedade, eles vivem numa espécie de conto de fadas, de que o mundo ele é estático, ele vive praticamente num mundo de fantasia do Peter Pan, porque tipo assim, ser conservador é uma burrice, porque tipo assim, veja, a sociedade muda, os pensamentos mudam, as crenças mudam, o jeito de pensar muda, tudo muda, entende? É, a gente não dá pra retroceder, que nem é um reacionário, né? Não dá, a gente não dá pra retroceder. Entendi? Eu tô fazendo todos esses paralelos com a vida real, porque esse filme, cara, conversa muito com as questões sociais. Mano, tem tudo a ver com questões sociais. Esse filme devia ser usado em aula de sociologia, filosofia até. Entende sobre essas questões, entende? Mas não, entende? Isso deu problema pra HBO. Por quê? Porque a HBO passou num horário não próprio. E aí eu já digo que é responsabilidade da HBO passar o que ela deve passar em tudo mais. O filme ele é classificado maior de 16 na maioria das plataformas, no entanto, pra mim, ele deveria passar somente na meia-noite. Entende? Em qualquer rede nacional. Pô, se for na rede privada, né, que é a TV a cabo, imagina na rede pública passar um filme desse, né, que é a TV aberta.
Nossa, o pessoal, a audiência não ia aguentar, não. Ia ser, meu Deus, como foi o caso do South Park na SBT, entende? E aí fudeu, né? E aí fudeu. Aí o Ibope não ia gostar. O Ibope ia gozar com isso aí, entende? Ibope ia gozar no pau, entende? Por causa disso aí. Ibope, todo mundo ia boicotear, o boicote ia comer solto, mano. Mas enfim, deu ruim pra HBO. Pessoal, mano, eu vou te falar, um monte de conservador falando, ai, fala de religião, fala de não sei o que, tem cena de sexo. Meu filho, esse filme não foi feito pra criança, caralho. Mano, os caras, tá aqui, inclusive, nessa imagem, tá aqui. Essa não é uma animação pra crianças. O Porta dos Fundos idealizou a tradução dessa bosta. Os maiores dubladores brasileiros participaram dessa porcaria, cara. Entende? Inclusive Guilherme Briggs, entende? Participaram disso aí. Um cara que era diretor de dublagem do Aquatim, se eu não me engano. Entende? Então como é que tu não quer que isso seja alguma coisa pra criança? Esse filme não foi feito pra criança. Você, pai, mãe, é que deve ser responsável por monitorar o que seu filho assiste, que canais os seus filhos assistem, entende? Pô, põe o Disney Junior aí pro moleque. Põe o Disney XD, se é que nem tem mais, né? Põe o Cartoon Network, entende? Põe nesses canal aí pra tua criança de 10 aninhos, de 9 pra baixo, entende? Pra eles assistirem essas coisas, cara. Agora você deixa no HBO. Porra, e ainda foi de manhã, porque é o seguinte, se eu não me engano, foi de manhã, por causa que, tipo assim, de manhã geralmente não tem muita gente assistindo. Então, aquela faixa das 8 horas da manhã até as meio-dia, geralmente não tem muita gente na TV. Vai ter um monte de Polishop, é, essas porra aí, entende? Comercial de Polishop, vai ter muito disso aí, entende? Nessa hora, na faixa horária, porque não tem muita gente sintonizada. E pra que serve Polishop se não pra ficar anunciando, né? Enfim. Aí, ai, tem sexo, tem palavrão. Mano, caralho, você não quer que a animação tenha palavrão? Inclusive, essa raça de conservador que fica falando aí que, tipo, a porra, a animação não tem que ter palavrão, não é pra adulto. Eles dizem que a animação é uma coisa exclusiva de criança, né? Porque desenho, só porque é desenho. Porra, Aquatim, então, né? Adult Swim, né? South Park, né? Tudo devia ser desenho pra criança, né? Porque vocês acham que animação só criança assiste, né? O que é mentira, entende? Inclusive, você não tava vendo? Eu posso estar mudando de assunto aqui, mas eu já sei de tudo do fio da meada que eu vou falar aqui. Inclusive, no Adult Swim, os caras na Cartoon Network fizeram uma pesquisa na época que ele foi surgir, lá em 2005, que metade da audiência do Cartoon era de adulto. Oxi. Então só criança assiste, né? Só criança que assiste, né? Nossa. Puta que pariu. Aí tem esse pessoalzinho, fica reclamando. Tipo, mano, pô, tem um. Esse filme, cara, entende? Ele tem a cena de hedonismo, né? O do sexo e tudo mais e tal, que foi a gota d'água pra esse pessoal que falou, né? Puta que pariu. Filme escroto da desgraça. Entende? Esse filme aí não presta, não é coisa pra criança e tudo mais. Aí tá em horário de criança, não sei o que. Meu, responsabilidade é da emissora de passar as coisas no conteúdo que ela quer. Tudo bem que a gente tem os horários específicos, mas você acha que, tipo assim, porra, tem programa da, da, da Band de 12 anos passando de tarde e ninguém fala nada, entende? Tem programa da Globo que devia estar passando mais cedo, mas passa mais tarde e ninguém fala nada. Meu, que droga, entende? Esses conservadores, mano, o conservador ele vive numa utopia de um mundo bonitinho, colorido, onde tudo funciona certinho, mente. Ele é engraçado, né? O marxista sonha com isso, entende? A única pena do marxismo é que ele não consegue, entende? Ele jamais vai conseguir. Por quê? Porque o marxismo ele tenta fazer fronte com o conservadorismo, mas o conservadorismo conquistou mais corações, entende? E não só a questão dos corações, né? Não só a apaixonite das pessoas por ideologias políticas, entende? Mas
Também porque o marxismo, ele tenta buscar um novo modelo de sociedade, entende? E o conservadorismo fez isso mais cedo do que ele, entende? Porque quando ele foi surgir, a sociedade existia, a cultura já existia, entende? Ele tentou reacionar, mas não deu certo até hoje, entende? Ninguém mudou o seu jeito, entende? Então, tipo, foda-se, né? E esse filme, mano, é muito legal, cara. Eu acredito até que, tipo, se pudesse, se você tem uma criança assim, de 14 anos que ela tem um pensamento assim, sabe? Tipo, se ela tem uma raciocínio, você podia até fazer uma espécie de ginástica mental, assim, tipo, uma ideia de filosofia, de entender essas questões. Se você que dá aula de filosofia, eu sugiro até que você use esse filme para explicar, por exemplo, a questão e todos os, pô, dá pra tipo, falar da questão mesmo social, política. Não, política não. Mas acho que mais mesmo da questão social e da questão da metafísica, né? Aquela questão dos deuses e tudo mais. Enfim, é o seguinte, cara. O filme, entende? Ele é muito bom. A cinematografia é impecável. O roteiro, a história é linear. Mano, não tem encheção de linguiça. Você vai se divertir. As piadas são muito boas. A ironia é muito clara. Os personagens são carismáticos. As vozes deles são muito boas. Tanto no inglês. O inglês pode ser gente que não vá ver filme em inglês, né? Mas na dublada é bom. É bom, mano. É muito bom. Apesar que eu não gosto muito de dublagem, como eu já havia dito, né? Quando a dublagem brasileira quer, ela faz. Beleza? Eu assisto também muito anime dublado, então entende? Eu não vou ficar perdendo meu tempo com japonês, né? Então, tanto faz. Aí você tem a cinematografia, a animação, o 3D é muito vivo, muito fluido, dá pra sentir os personagens ali, entende? Cara, esse filme merece a nota aí 9,5, cara. Por quê? Porque eu acho que tem alguns pontos que poderia melhorar no quesito. Ah, por exemplo, não somente criticar a religião também, mas criticar, dar um, tinha que ter também um pouquinho de teor, acho que um teor político assim alimentaria mais esse negócio, entende? A questão do sexo, o palavrão, a putaria, elas são mais um, uma caixinha de ferramentas utilizada pelo filme para para sustentar ele como um filme adulto, entende? Então, os palavrões, a insinuação sexual e algumas piadas, entende? São artifícios, entende? Porque os verdadeiros fogos estão nas nuances dele, entende? Mas eu acho que 9,5 já tá de bom tamanho. Cara, eu só não. Outra coisa que poderia melhorar mais também. Acho que tem personagens que são. Eles foram tão legais, tão bem construídos, como a questão do Mostarda com Mel, a questão do. Do outro personagem lá, né? Que eu me esqueci o nome dele, como é o nome dele? O Carl, né? Interpretado pelo Jonah Hill. Acho que ele poderia ter mais tempo de tela, inclusive, esses amigos do Frank. Porque, cara, eles pareciam ser tão interessantes, tão legais. O Mostarda com Mel é muito engraçado, mano, entende? Então, porra, eu acho que eu queria mais tempo de tela e mais espaço pra esses personagens aí. Mas é isso, gente, beleza? Até um próximo review se eu quiser fazer assim.